Confira a hora certa, 8h12, temperatura de 18 graus. Turismo e negócios. Oferecimento. Farmácia Líder, integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega. 3282-1100. São 35 anos de profissão, destes 34 de atuação clínica e mais recentemente com o Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu, aí são cerca já de 9 anos. Ele também implantou os serviços de banho e tosa aqui na região e os de medicina veterinária. Estamos aqui com o nosso colaborador, o médico veterinário Dr. Álvaro César de Abreu, conosco nesta manhã, para ele nos contar um pouco a respeito da sua trajetória profissional, o que o levou, a ser médico veterinário, o que o levou para a medicina veterinária. Vamos abrir aqui. Tudo bem, doutor Álvaro? Bom dia. Como é que você está? Tudo bem. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes da Clube e do Grande Jornal Regional. É muita satisfação. Toda vez que eu falo da minha profissão, eu sinto muito orgulho, né? Porque, Braulio, eu vivencio, eu vivo a medicina veterinária já todo esse tempo, 24 horas, né? Com muita intensidade. Eu sempre comento e falo, né? Que eu já nasci com essa vocação, né? Da medicina veterinária e eu espero continuar executando ela da melhor maneira sempre, né? Então, eu gosto muito de falar da profissão. O que te levou à medicina veterinária? Eu muito pequeno, eu morava no interior, lá no Saiqui, né? Muita gente não sabe, né? Eu nasci e me criei ali no Saiqui, né? Em propriedade rural, então a gente sempre tem esse envolvimento com os animais, né? Então, eu acredito que é ali que nasceu exatamente essa vocação e essa aproximação dos animais, né? Então, acho que é ali que nasceu. E eu nunca, muito pequeno, isso em tempo de colégio, ensino fundamental, nunca imaginei estar fazendo outra coisa. Nunca tive dúvida, qual é a carreira que eu vou seguir, que rumo que eu vou tomar, o que eu vou fazer. Essa dúvida eu nunca tive. Teve influência de alguém, doutor Álvaro? Os meus pais, né? O meu pai, principalmente, teve um pouco de influência. Sempre me apoiou muito, né? A minha família toda apoiou. Mas isso é uma coisa que eu carrego, eu nasci com isso, né? Eu sempre brinco que eu já nasci com essa vocação. E a gente fala muito para os jovens hoje, e os jovens às vezes têm muita dificuldade, a gente entende em decidir o que vai fazer. E realmente é uma decisão muito importante que se toma, né? Chega num ponto que a gente tem que decidir que rumo vamos tomar, né? E então eu sou muito grato, né, à família, grato a tudo por ter já esse entendimento desde cedo e ter conseguido me formar jovem, né? Eu me formei, Braulio, com 23 anos, né? Então eu consegui já me formar e já entrar na profissão, né? Com 23 anos eu já, junto com outros colegas, a gente começou a trabalhar aqui na região, né? Abriu a primeira clínica, né? E aí já falando um pouquinho da história, né? A gente começou lá em 88 a trabalhar aqui na região e trazer com muito orgulho hoje, a gente olhando para trás, a gente conseguiu ver que a gente conseguiu trazer para a região todos os serviços que tem disponível hoje aqui, em outros grandes centros, nós conseguimos trazer, implementar já naquela época, né? Desde, como tu falaste, o banho e tosa, que é uma coisa hoje comum, várias pessoas hoje, é uma profissão já. Mas não existia aqui? Não existia em Gramado, ninguém fazia quando nós começamos, né, em Gramado. Logo em seguida já teve outros, mas não tinha ninguém que fazia uma tosa específica de uma raça, ou enfim. E desde as vacinas, né, as vacinas básicas que nós temos hoje, só tínhamos a vacina de raiva, que ela era implementada e aplicada na época pelas inspetorias veterinárias, né? Uhum. Então eles tinham as campanhas de vacina, né? Mas, por exemplo, as vacinas de parvovirose, que era uma doença nova na época que ninguém conhecia, era algo desconhecido, que matava assim uma grande quantidade de animais, não tinha na região. Nós que trouxemos a primeira vacina de parvovirose
para a região, né? E a partir daí a gente foi implementando outros serviços, né? Desde hospedagem para animais, a própria internação, cirurgia, especialidades, o conceito de atendimento, tudo conjunto, né? Onde a gente oferece equipamentos, exames, raio-x, ecografia, né? Tudo no mesmo espaço. Então a gente foi construindo isso, esses serviços todos à disposição, né? E até chegar hoje aí, né, com o hospital, né, com uma equipe grande, né, 2 unidades, uma aqui em Canela e outra em Nova Petrópolis, né. Antes de falar do hospital, doutor Álvaro, você trabalhou 25 anos lá na saúde animal, né? Isso. A gente trabalhou 25 anos, né, com mais 2 colegas, com o Hugo e com o Flávio. Nós construímos, então, uma história ali em Gramado e depois disso, então, eles continuaram com a unidade lá e eu, então, saí. A gente aqui, então, juntamente com a minha equipe, abrimos a unidade aqui em Canela e ainda estamos até hoje aqui. São 9 anos. 9 anos, né? Do Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu. Exatamente. Tem aqui em Canela, como você disse, e em Nova Petrópolis também. Exatamente, em Nova Petrópolis. Então já são 2 unidades, com a unidade hospitalar, que a gente chama, né? Com atendimento 24 horas, com veterinário disponível 24 horas, né? Sim. E cada vez mais, Braulio, o desafio exatamente é o gerenciamento da equipe, ter equipe disponível 24 horas, né? Hoje nós estamos com uma equipe já de 44 pessoas, né? Sendo 23 médicos veterinários atuando diretamente na equipe, né? Sim. Então a gente está dentro do que a gente pode oferecer hoje para a comunidade, né? Principalmente para quem vem de fora, quem está trazendo seu animal, né? Cada vez mais as pessoas estão viajando com o animal, né, Braulio? A gente sabe, basta ver os números dos hotéis, né? A quantidade de animais que estão presentes, né? Então é um suporte muito importante para essas pessoas que vêm, que viajam com o animal, ter uma estrutura 24 horas para atender, né? E a tua ligação com os animais, doutor Álvaro? Então, essa ligação é muito forte. Eu procuro estudar muito, né? O envolvimento do animal, entender muito o animal, né? À medida que a gente começa a entender um pouco o animal, e a gente percebe muito isso no hospital, no dia a dia, né? Porque tu sabe, Braulio, o hospital, ele é um ambiente que a gente convive com a dor, com a perda, com o sofrimento, e não tem como ser diferente, né? A alegria nossa é o animal entrar doente e sair saudável, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, às vezes, o animal tá mais velhinho, o animal está em alguma doença terminal e a gente tem que dar esse suporte. E esse entendimento, olhar para o animal, entender o que ele está sentindo, né? De certa forma, e o que a gente pode fazer por ele, né? E à medida que a gente começa a entender isso, a gente consegue ajudar mais ele. Entendi. E ajudar a família também, né? Porque é um suporte muito importante que a gente tem que dar também como profissional para o animal e para a família, né? Sim. Porque ambos estão juntos aí nessa situação, né? Pois é, vamos falar dos animais de rua. Hoje é o Dia Mundial dos Animais de Rua. Uma data extremamente importante e ela foi criada, essa data, por organizações sem fins lucrativos lá na Holanda em 2010, como uma forma de ajudar a diminuir o número de animais abandonados. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, há mais de 200 milhões de animais em situação de rua no mundo inteiro. É quase a população aqui do Brasil. Já aqui no nosso país, ainda segundo a OMS, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados, dos quais 10 milhões são gatos e 20 milhões são cães, doutor Álvaro. E a gente vive essa situação em Canela e Gramado. Você estava nos dizendo, já foi pior, né? Você estava nos dizendo que são cerca de 100 chipagens e castrações mensais entre as duas cidades. Falando um pouquinho, voltando um pouquinho, né, Braulio, a gente já, juntamente com o poder público, e aí eu falo com várias administrações que já passaram e que estão hoje administrando Canela e Gramado, a gente, do ponto de vista profissional, ajudou bastante a desenvolver vários projetos, né, e a gente evoluiu muito com relação ao abandono de animais, né? Então a gente já participa desse trabalho em conjunto, com certeza há mais de 20 anos, né? Então hoje não dá para negar que nós temos uma situação melhor. Sim, tem problema? Tem.
Mas hoje é um dado que a gente tem aqui, as duas prefeituras juntas hoje, elas fazem mais de 100 castrações de cão e gato macho e fêmea com chipagem, com cadastramento nas duas cidades por mês, né? Isso, por exemplo, a gente consegue perceber que nós não temos mais, por exemplo, uma fila. Antes nós tínhamos uma fila de 1 ano. Por exemplo, você ia lá, se cadastrava para um animal para ter direito a esse benefício, demorava 1 ano para ser chamado. Hoje não tem mais fila, está sendo agendado diretamente, né? Então, outro fator importante que a gente talvez, né, doutor Álvaro, tenha que melhorar em alguns aspectos, porque a gente encontra muitos animais de rua. Pessoas com dificuldade, nossa colega, inclusive a Karine aqui, ela cuida de alguns animais, ela teve dificuldade para conseguir a castração, indo atrás dos órgãos competentes, né? Animais de rua. E outra coisa que eu acho que evoluiu, e isso é mais recente, é a questão da lei do abandono e a lei dos maus tratos, né? Então eu acho que essa conscientização, infelizmente, está vindo dessa forma, como lei, como punição, né? Porque todo o trabalho de orientação que a gente faz, às vezes, ele é um trabalho árduo, lento, demorado. Mas com essa legislação nova dos maus tratos e do abandono, a gente tem percebido no dia a dia que melhorou bastante também. Então as pessoas têm mais consciência em não abandonar, não maltratar os animais e ter o que a gente fala muito, né? Que é a posse responsável, né? Então essa questão da conscientização, o que é a posse responsável, né? É oferecer aquilo que o animal precisa, né? Proteção, comida, alimentação, vacinas e atender esse animal em todas as suas necessidades. Então isso é importante, essa conscientização, né? Mas com relação ao animal de rua, sim, temos, mas se nós compararmos com outros lugares, a gente melhorou bastante, evoluiu, né? Mas realmente tem muito a ser feito ainda, muito a ser construído com essa questão, principalmente com relação a animais doentes, aos abrigos, aos lugares que são, teoricamente, alguns até depósito de animais, né? Então isso ainda tem muito a ser feito, a construir um trabalho junto aí entre o poder público e a iniciativa privada. Doutor, você está escrevendo um livro, né? Vai contar sua trajetória profissional, enfim, vai colocar isso num livro, é isso? A gente já vem pensando isso há um bom tempo e agora isso está amadurecendo a ideia de começar de fazer um livro. Não é biografia nem contando o dia a dia, mas enfim, relatando um pouquinho esse envolvimento, principalmente o lado sentimental, o que o animal significa para a pessoa, né? Por que a pessoa tem um animal? O que aquele animal realmente busca naquela pessoa e vice-versa? É uma análise diferente, é uma visão um pouquinho diferente daquela parte técnica, né, do animal, né? Então isso que a gente quer contar um pouquinho aí nesse livro aí. Ele está apenas no começo, a gente vai ter todo um trabalho aí, mas a gente pretende no futuro breve estar fazendo esse lançamento. Que bacana. Bom, de qualquer forma, a gente quer parabenizar aí pelos 35 anos de carreira profissional, doutor Álvaro. Destes são 34, né, atuando na área clínica, aí já são 9 anos com o seu hospital veterinário, enfim, 25 anos já trabalhando na saúde animal, enfim. É uma trajetória muito bacana, né? Uma trajetória de vida ligada à causa animal, aos animais, né? Todos os animais de pequeno porte aí que você já atendeu. Você tem ideia quantos animais você atendeu ao longo desses 35 anos, doutor Álvaro? Já tem uma estatística? É muitos, né? A gente, só para te dar um dado atual, né? A gente faz em torno de 1.000 atendimentos, 1.100 a média por mês. Meu, né? Deus do céu! Passam pela gente, então tu imagina, né? É um número muito grande mesmo, né? De animais que já passaram pela gente. Com certeza. Doutor Álvaro, obrigado mais uma vez, parabéns, aí vida longa aí para você. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, doutor Álvaro César de Abreu, aqui contando um pouco da sua trajetória. São 35 anos dentro da medicina veterinária. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje aqui, porque daqui a pouco, depois do intervalo, a gente tem a Joalano falando aí da atualização, né, dos processos. Daqui a pouco você confere aqui no Grande Jornal Regional, nesta manhã de
terça-feira. Temperatura está, confira aí, 18 graus. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira, 8h27, temperatura de 18 graus.